Boa noite, tudo bem? E não é que o grande ABC pode regredir de fase no plano de flexibilização do estado de São Paulo? Pois é, pode ir da fase laranja 3 para a fase 2 amarela. Desculpa, ao contrário. Pode voltar da fase amarela para a fase laranja. Esta reportagem foi escrita pelo nosso editor de Sete Cidades, Anderson Fattori, e estará completinha na edição impressa do Diário do Grande ABC desta quarta-feira. Não percam, eu vou adiantar algumas coisas só aqui, mas a edição completa, confiram aí, do editor de Sete Cidades, Anderson Fattori. Neste boletim também vamos falar sobre as regras de saúde aí, da vigilância sanitária para as eleições que vão acontecer em novembro. Você sabia? Você já se ligou que vai ter eleição este ano ainda, em 2020? Pois é, Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta terça-feira regras para que isso seja o menos alarmante em relação ao novo coronavírus possível. Quem está aí, me dê boa noite. Que assunto você quer saber que a gente pode debater aqui? Anderson Oliveira, Célia Regina Francisco estão comigo. Quem estiver mais aí, só me dá um oi, que eu leio o nome, o comentário, a cidade de onde você é, o que você quer saber, tá bom? Também, gente, tem uma notícia meio desanimadora, mas não pode ser desanimadora. Vou explicar. A Anvisa informou que os testes da candidata à vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma daquelas que a gente apostava todas as fichas para dar certo, eles recuaram um pouco, colocaram o pé um pouco no freio, tá? Porque um dos voluntários teve reações adversas graves. Então, quando isso acontece na fase 3 de teste de vacina, os pesquisadores param um pouco, eles revêem, né? Eles começam a estudar de novo, analisam o que pode ter dado errado aí para essa pessoa ter essa reação adversa, tá? E a vacina é uma das que está sendo testada no Brasil. Isso não quer dizer que não vai ter vacina, isso não quer dizer que tudo acabou, que voltamos do zero, nada disso. É só um detalhe que acontece na ciência, tá, gente? É muito comum isso acontecer, principalmente na fase 3 de testes, porque são milhares de pessoas, né? Então, na fase um animais, na fase 2 poucas pessoas, e na fase 3 milhares. Então, é comum que uma delas tenha alguma reação não esperada, ok? Então, essa é a questão das vacinas. Eu vou falar um pouco mais adiante, mais detalhes sobre isso, tá? Então, vamos lá ao grande ABC, gente. Então, na reportagem do Anderson Fattori, de Sete Cidades, desta quarta-feira, ele analisa os números do grande ABC de pacientes infectados e também de mortos do novo coronavírus. Vocês lembram que a gente falou isso ontem, no boletim de ontem aqui, do feriado? Ah, será que o ABC vai voltar, vai regredir uma fase ou não? Então, minha gente, parece que está sendo bem analisado de perto aí pelo Comitê de Contingenciamento, tá bom? Ó, Samuel Ferreira Silva deu boa noite aqui e disse para eu dar um alô para a família dele. Então, olá, família Ferreira. Muito obrigada por vocês acompanharem o boletim, é uma honra. Sintam-se à vontade aqui na minha casa, vamos discutir sobre tudo. Companheiro Miro Mota. Miro, vou te contratar para trabalhar no diário, hein? Boa noite, eleições em novembro? Sim, Miro. O pessoal está com uma única preocupação no momento, com a saúde. Pois é, eleições não foram adiadas, tá, gente? O resto, sim. Eleições eram para acontecer em outubro, normalmente. Eles adiaram, mas não cancelaram. Vai ter eleição para prefeito em novembro. A Márcia Borges é de São Bernardo, boa noite. O Alexandro Martins, oi, gostaria de saber as invasões dos terrenos de Santo André. Tem algum projeto? A gente deu matéria, hoje saiu no caderno de Sete Cidades, da repórter Bia Moço, sobre a questão das invasões, tá, o Alex? Dá uma olhadinha lá, tá no nosso site www.dgabc.com.br.
Esse boletim é um pouquinho mais sobre o coronavírus, mas a gente falou bastante sobre essas invasões hoje e está tudo lá disponível para você. E ainda, segundo o Alex, o que acham sobre os candidatos para prefeito de Santo André? Gente, aí eu jogo a pergunta para quem está nos acompanhando ao vivo aqui. O que vocês acham dos candidatos? Lembrando que o caderno de política sempre em cima ali das notícias, comandada pelo querido Rafael, querido e competentíssimo, viu, gente? Rafael Rocha, tá? Falando sobre política ali, todos os candidatos, todas as alianças. Essa fase de corrida eleitoral é bem intensa, né? Tem várias convenções, agora mais online, né, do que física, presencial, mas muitas parcerias aí entre políticos que sempre andaram na mesma linha, ou entre políticos que não tem nada a ver, então confiram sempre no caderno de política aqui do Diário do Grande ABC, que tá tudo certinho lá. Segundo Samuel, eles estão preocupados com as grandes aglomerações deste feriado de todos os lugares. Você viu, né, Samuel, como é que foi, né, esse fim de semana aí? E mais preocupante do que isso, gente, mais de 16 pessoas morreram afogadas. 16 pessoas morreram afogadas em represas, em praias, nesse feriado prolongado. Duas aqui do Grande ABC, um homem em São Bernardo e uma adolescente em Santo André. Então, olha que a gente está no inverno ainda, imagina o verão. Para Paulo Santos não deveria ter eleições. Pois é, Paulo, mas está mantido por enquanto. Bom, sobre os números do Grande ABC, gente, que podem fazer com que as 7 cidades retornem, regridam uma fase de plano de flexibilização. A atualização do governo do estado vai ser nesta sexta-feira agora, então fiquem de olho. Assistam a coletiva de imprensa do governo, que é sempre ali na hora do almoço, e eles vão anunciar se nós continuamos na fase 3 ou se voltamos uma. E se voltar, o que não pode mais abrir? Bares, restaurantes, academia, tá? Vai ter que ter uma redução drástica novamente aí no comércio, então tudo volta como na fase passada de flexibilização. O que o governo do estado analisa para chegar a essa conclusão, gente? Tanto que o município pode regredir ou quanto ele pode avançar de fase, né? Aqui no Grande ABC, duas coisas estão preocupando bastante, que são as internações e as mortes. Em 14 dias, ou seja, 2 semanas, de 26 de agosto a 8 de setembro, foram 1.699 novas infecções pelo vírus, tá? O que resulta em 60 a cada grupo de 100 mil habitantes. Então, 60 a cada grupo de 100 mil habitantes. As mortes foram 185 no período, ou seja, 6,5 para cada 100 mil habitantes. Qual é a base do Estado para que eles fiquem tranquilos? A região precisa não pode ter 40 internações nem 5 óbitos a cada 100 mil habitantes. Então, deixa eu repetir para vocês, ó. Internações, média de 60 a cada grupo de 100 mil, tá? A conta do estado é de 40, então a gente já está 20 a mais. E de mortes é 6,5 no Grande ABC a cada 100 mil. O governo do estado preza por 5 mortes. Então, gente, é grande, bem grande, a chance de voltar o Grande ABC regredir uma fase aí de flexibilização, tá? Ó, o Miro Mota disse que está à disposição para trabalhar no diário. Boa, Miro. Enquanto isso, você pode mandar bastante opinião para o Palavra do Leitor, @dgabc.com.br, Palavra do Leitor, @dgabc.com.br. São esses comentários e essas análises interessantíssimas aqui que vocês fazem no ao vivo, também pode sair no impresso, sabia disso? Anota o endereço aí, ó. Palavra do Leitor, @dgabc.com.br. Vamos ver a opinião aqui da Luci Michele. Ao invés de falar de candidato, porque os vereadores ou até mesmo o senhor prefeito não veja como está a água na rua, aqui no Rude Ramos. Então, estamos falando de São Bernardo. Acabou hoje de novo, ninguém avisa, voltou agora totalmente barrente e cheia de óleo. Luci, que dureza, hein? Passar uma pandemia com problema de abastecimento de água, né?
que é o que a gente mais preza na pandemia, é a higiene, é o cuidado em lavar a mão toda hora. Como é que essa família aí do Rude Ramos de São Bernardo vai lavar a mão na água barrenta, né? Poxa vida, Luci, realmente é cobrança, né? E, gente, lembrando, né? Escolham bem os candidatos, independentemente quem for, e lembrem que eles vão representar vocês nos próximos anos. São eles que vão ter que responder aí a problemas como o da Lucy. Então, atenção aos candidatos. Eu sei que a gente está muito focado em coronavírus, mas tirem um tempo aí bom para vocês analisarem o currículo aí dos candidatos, tá? Para votarem da maneira mais correta, tá, gente? Além da segurança de não ser infectado pela doença, também a segurança de você escolher um candidato competente que te represente nos próximos anos, tá? Fica a dica aí, muito importante, porque esses candidatos podem vir a enfrentar uma nova pandemia. E aí, esses que estão no poder aí, com certeza não imaginavam que seria tão difícil, né? Mas estão passando por essa. E aí, o prefeito da sua cidade está agindo como ele prometeu durante as eleições ou não? Como é que tá? Você está dando nota 10 para o seu candidato ou você se decepcionou com o candidato que você escolheu há 4 anos? Tem que sempre imaginar, porque nem tudo são flores, nem sempre a economia está voando, nem sempre o país está prosperando, né? Nem sempre a gente tem água abundante. Então, na verdade, o governante ele tem que enfrentar esses desafios sempre. Fica a dica, escolha bem o seu candidato, né? Sobre as eleições, então, já que a gente já falou sobre essa possível retorno aí das 7 cidades para a fase anterior, eleições. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, divulgou hoje como que vai ser. A primeira regra, obviamente, né, tem que ser, eu achei bem óbvio isso, mas tudo bem, que o leitor que não estiver usando a máscara não vai poder votar. Óbvio, né? A gente não está podendo nem sair de casa sem a máscara. Ainda mais ir a um lugar, uma escola eleitoral com fila, que sempre teve, esse ano não vai ser diferente, e não usar a máscara. Então, obviamente, além do título de eleitor, este ano a máscara é essencial, tá bom? Eles também disseram o seguinte, gente: o equipamento eletrônico em si não vai ser higienizado a cada votação. Então, é cada um por si. Essa é a verdade, este é o resumo. Cada um vai ter que usar o seu álcool em gel, vai ter disponível também nas salas de votação, tá? Mas eles vão analisar, eles vão observar se o eleitor passa o álcool em gel antes de votar e assim que tirar o dedo, passa álcool em gel de novo. Essa é a segurança que eles vão dar de fiscalizar tudo isso, para que o próximo dedo que encostar lá no botão não seja infectado pelo novo coronavírus, né? E não infecte a pessoa, porque a gente tem mania de colocar o dedo no olho, o dedo na boca e no nariz. Imagina mais votando, né? Então, cuidado, gente. Então, o TSE disse isso. Óbvio também. Não vi nada de diferente aí. O tribunal recomendou ainda que cada eleitor leve a própria caneta, tá? Para registrar a assinatura no local de votação. A ideia é evitar ao máximo o compartilhamento de objetos para reduzir o risco de contágio. Lembrando, minha gente, que primeiro e segundo turno estão marcados para 15 e 29 de novembro. Primeiro turno, dia 15, segundo turno, dia 29 de novembro. Os locais vão abrir 1 hora a mais do que a última eleição. Então, vai estar disponível das 7 da manhã às 17 horas, tá? Sendo as 3 primeiras horas preferenciais para quem tem acima de 60 anos. Vamos ver aqui os comentários de vocês. Paulo Santos, o arroz no mercado está custando R$ 27. Jesus amado. Para o brasileiro, arroz e feijão é essencial.
e o arroz está inacreditavelmente alto, né, Paulo? Boa observação aí. Daqui a pouco a gente vai ter que usar a nova nota de R$ 200 aí para comprar um quilo de arroz, né? Pelo amor de Deus, um absurdo. Ó, Luci Michele, um excesso de faróis, colocam novos semáforos que não estão ativos e deixam os velhos funcionando. O visual da rua é um horror. Chuva de postes, pra quê? Gasto do nosso dinheiro. Alguém ganhou muito com isso, inacreditável. Luci, eu te convido também a escrever para o palavra do leitor, @dgabc.com.br, aí, com todas as suas observações muito importantes, muito interessantes e essenciais aí para quem votou, não é? Você tem o direito de falar e reclamar mesmo, viu? Então seria uma honra receber a sua reclamação aí no nosso canal, o palavra do leitor@dgabc.com.br. Vamos lá. Então a gente já falou sobre TSE, eleições, agora a gente vai falar, gente, sobre as vacinas. Como eu disse no começo do boletim, a gente vem acompanhando aí, são entre 9 e 10 vacinas que estão super adiantadas, que são a aposta mundial aí para que dê certo o tratamento, né, e a imunização contra um novo coronavírus. Porém, hoje, agora no fim da tarde, antes de eu entrar no boletim aqui, foi anunciado que aquela vacina que está sendo testada em Oxford, na Inglaterra, deu uma pausa nos estudos porque teve um caso de uma reação grave ao medicamento, tá? E a Agência Nacional da Vigilância Sanitária daqui do Brasil, a Anvisa, informou que essa universidade, essa vacina feita em parceria da Oxford com a AstraZeneca, foram suspensos temporariamente os estudos no Reino Unido, tá? No Reino Unido, que é onde está se concentrando aí os estudos dessa vacina específica. E teve alguém que teve um efeito adverso grave, que é como eles falam, tá? A Anvisa disse em comunicado que a decisão de interromper os estudos foi mesmo do laboratório e comunicou os países participantes, inclusive o Brasil. A Anvisa já recebeu esse aviso, tá? E vai aguardar o envio de novas informações. Então, por hora, os estudos estão paralisados, tá? Isso não quer dizer, gente, que essa vacina está descartada. Isso não quer dizer que não vai dar certo com mais nenhuma vacina. Não percam as esperanças. Isso até é importante, porque quer dizer que está sendo feita da forma mais, com mais responsabilidade, com mais fiel à ciência, que tem que ser mesmo. Então, esses testes aí são para isso, são para que os cientistas analisem as reações, tá? É isso mesmo que acontece, é normal para a ciência, tá? Claro que assusta e desanima um pouco nós, pobres mortais, que estamos super ansiosos em relação a isso. Mas calma, gente, vai dar tudo certo, tá? É, o ministro, inclusive, o ministro da Saúde, o interino, né, que a gente está sem ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello chegou a afirmar hoje, tá, que planeja a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil em janeiro de 2021. Só ele acha que vai ser. Ele bateu o pé que vai ser, gente, mas eu acabei de dar notícia que teve uma das vacinas que teve que paralisar. Então, a moral dessa história aí é que não são os políticos que vão decidir isso, nem o Trump, nem o Bolsonaro, nem o Pazuello. Infelizmente, não, nem o Putin lá na Rússia. Não são eles que vão decidir, tá bom? É a ciência. Então, não deu certo o teste, paralisa, refaz, repensa, analisa de outra forma. E aí sim a gente segue para uma vacina mais eficaz e que não mate, né, as pessoas, porque não adianta nada você ter uma vacina e ela fazer mal, né? Então, por isso mesmo, tem que esperar, tá bom? Luci, olha, nesse governo nem ministro para, você viu, não tem, né? O Alex está preocupado também, gente, como vai fazer para arrumar emprego com as empresas mandando embora por causa da pandemia. Alex, todos os dias, juro, gente, desde o início da pandemia a gente dá informação aqui de demissão. Hoje o Hospital Vital em Mauá, né, fechou as portas lá e deixou os funcionários assim, de braços cruzados na porta do hospital, e ainda mais um hospital em tempos de pandemia, né?
Acompanhe também todo esse imbróglio aí sobre o Hospital Vital de Mauá. Eu ia falar dele no giro, que eu dou sempre no fim do boletim, mas já que você tocou no assunto, olha, ao menos 210 funcionários ficaram ali da porta para fora do Hospital Vital em Mauá, tá? O sindicato está em conversa, eles estão em conversa, mas a gente ainda não sabe que fim vai ter. Acompanhe, obviamente, o nosso jornal, que essa história aí a gente vai contar como é que vai ficar, tá bom? Ainda falando sobre vacina, deixa eu ler um pouquinho dos comentários aqui, senão eles somem para mim. O Miro ficou chateado. Lembra, Miro, que a gente falou ontem dessa vacina da Oxford? Com essa paralisação, ele estava acreditando muito que ela seria a primeira. O ministro militar interino da saúde, ele quase não fala nada, deixa ele para lá. E quando ele fala, né, ele afirma uma coisa que nem Deus sabe ainda. Mas ele sabe, Deus o sabe. Fé, Miro, não perca fé na vacina de Oxford. Foi o que eu disse. Às vezes é até bom ter acontecido isso agora, na fase de testes, do que quando valer, né? Quando a gente aplicar no mundo inteiro. Então, quer dizer que está sendo feito com a maior competência do mundo. Eu vejo dessa forma. Sobre as vacinas, gente, um dado super triste e, assim, inacreditável que eu tenho que dar essa notícia. Metade das crianças brasileiras, pela primeira vez em 20 anos, não se vacinaram para outras doenças, gente. Que é isso? Um absurdo. Existem vacinas para doenças graves, tão graves ou até mais graves do que o novo coronavírus, como o surto de sarampo, por exemplo. Os pais não levaram metade das crianças brasileiras para tomar vacina. Isso é alarmante, muito, tá? A média é que apenas 4 de 10 crianças tomaram todas as doses das vacinas de todas as doenças. 4 de 10. Lembrando, gente, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, obriga os pais a vacinarem os filhos. É uma obrigação. Está na lei. As crianças devem tomar vacina. Eu não entendo o que acontece com esses pais que não levam essas crianças para tomarem vacina. Gente, de graça, no posto de saúde. Vocês conseguem me explicar o que acontece? Eu fico imaginando como vai ser com a da Covid. Muita gente não vai querer tomar essa vacina. Me ouçam. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas é muito triste, cara. É muito triste. O Miro, se as crianças não forem vacinadas, os pais devem ser mesmo, porque é uma obrigação, gente. Estou repetindo aqui, é uma obrigação. Paulo Santos, 3 anos atrás, quando eu ia no mercado, eu pegava 2 carrinhos, agora eu só pego um e sai vazio. Preço, né, das coisas estão absurdas mesmo, e tudo aumentando lentamente, assim como mineirinho, devagarinho, quietinho. E quando a gente vê, o saco de arroz tá deste preço, a gasolina tá aumentando também, um absurdo. Célia Regina Francisco, ela acha que a vacina é um descuido dos responsáveis, com certeza. Paulo Santos, obrigada pela participação, viu? Seja sempre muitíssimo bem-vindo aqui. Nossa, gente, eu até perco, assim, a fala quando eu falo um negócio de vacina. É um absurdo, sério. A gente está vendo aí na pele o quanto tempo demora, o quanto é investido de dinheiro, né, em vacina para que saia a melhor solução e as pessoas não levam as crianças. Pai e mãe não leva, avó, avô, padrinho, madrinha, tio, tia tem a obrigação de levar. Se a criança não tem ninguém da família, o governo tem que vacinar essa criança. É responsabilidade do governo. Muitas crianças de abrigo morreram de sarampo porque não tomaram a vacina, tá? Então, alguém sim tem que se responsabilizar por isso. E quando vier a vacina da Covid aprovada, boa, que funcione, pelo amor de Deus, gente, tomem, tá bom? Bom, continuar aqui o boletim. Segundo uma pesquisa, o coronavírus está presente, ele pode ficar presente e ativo
num salmão, por exemplo, num peixe resfriado, sabe por quanto tempo, gente? Por mais de uma semana. Então, aquela coisa, eu chego com um peixe de supermercado, coloco ele no freezer, tô tranquila, matou todo o coronavírus. Não. Ele fica resfriado e ativo, ou seja, ele pode infectar por até uma semana as pessoas. Então, cuidado! Eu digo aqui, gente, esse vírus é muito malandro, muito malandro. Tem que ficar de olho mesmo. Deixa eu ver aqui uma ideia do Miro. Os pais que não levam as crianças para serem vacinados para evitar as doenças infantis deveriam ter o CPF suspenso. Boa ideia, Miro. Muito boa ideia. Você deveria se candidatar a político. Márcia Borges, o que são fake, Márcia? Desenvolve para eu saber o que você está falando. As vacinas, as notícias, o que é fake? Aqui não tem notícia fake de jeito nenhum. Desenvolve aí que eu quero saber o que você está falando. A Lucy, infelizmente, uma parte da população não tem cultura, questões educacionais e responsabilidade. Às vezes é mais gostoso ir no McDonald's do que cuidar e educar seus próprios filhos. Sou professora, olha só. Há 36 anos e vi muito descaso nas escolas públicas de São Bernardo, uma pena, Lucy. Que triste, né? Mas é muito real o que você comentou. Eu estou criticando aqui veementemente quem não leva, mas eu entendo a realidade. É que, meu, o governo ele precisa dar um jeito de chegar nessas pessoas mais humildes, de ensinar, levar as vacinas para dentro das casas dessas pessoas, para que essas pessoas entendam que é necessário, né? Então, é culpa também do governo de não fazer uma propaganda correta, né? E a mídia também, a gente precisa ensinar que é bom, que é essencial vacinar essas crianças, né? Então, a responsabilidade é um pouquinho de todos nós, das escolas, dos diretores, coordenadores e professores também, né? É um direito da criança e do adolescente. E criança e adolescente ainda não têm a capacidade de entender o quanto é importante tudo isso. Então, o adulto precisa ser responsável, certo? Vamos aos números do coronavírus hoje. No Brasil, 127.464 pessoas morreram. Foram 504 em 24 horas. Chegamos ao número de 4.162.073 infectados. 14.279 em 24 horas. Em São Paulo, 31.430 mortes. 858.783 casos. E no nosso querido grande ABC, já morreram 2.273 pessoas, foram 15 em 24 horas. Lembra que eu venho comentando nos últimos boletins que a média de mortes é de 10 a 15? Nos últimos 4 ou 5 dias eu tenho dado média de mortes de mais de 20. Então é esse número aí que o governo do estado vai avaliar e na sexta-feira vai anunciar se as 7 cidades ficam no plano São Paulo na fase amarela ou se elas regridem para laranja, tá? E nós são 58.735 casos nas 7 cidades, com 236 registrados nas últimas 24 horas. Sobre coronavírus, gente, mais alguma dúvida? Eu acho que é isso. Então, eu ia dar o giro sobre o fechamento do Hospital Vital em Mauá, já falei, e hoje também teve um incêndio num apartamento, num conjunto habitacional, Novo Jardim Regina, que fica no Montanhão, em São Bernardo. Segundo o Corpo de Bombeiros, tá? Ninguém se feriu, mas os condôminos, né, já vêm reclamando da segurança aí desse condomínio há um tempão. Essa e outras histórias e outras reportagens estarão todas amanhã no nosso jornal impresso. Confiram, compartilhem, gente. É muito importante que vocês compartilhem as nossas notícias, tá? Curtam, que vocês comentem, que vocês participem. A gente está se esforçando muito para chegar até você, leitor e leitora, com as informações verdadeiras, tá bom? Deixa eu ler mais alguns últimos aqui para me despedir. Paulo Santos, durante a pandemia devia ter mais ônibus na rua, com certeza. A gente falou bastante sobre a lotação das praias e as pessoas falaram, mas lotação todo dia tem trem, metrô e ônibus, né? Então por que a gente não pode se divertir? Não deixa de ser uma análise sensata aí das pessoas. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não compensa, né? Mas ônibus lotado é aquela coisa, as pessoas precisam ir trabalhar, as
pessoas precisam se locomover. Então, realmente, a aglomeração em transporte público deveria ser mais repensado, né? Ó, a Márcia explicando melhor aqui, eu quis dizer muitas notícias distorcidas. Sim, Márcia, muitas notícias. A questão das fake news na área da saúde, né? É muito grave, é extremamente grave. Então, a minha recomendação é que se você tiver qualquer dúvida se aquela notícia é verdadeira em relação à vacina ou algum tipo de medicamento, se você passe para um especialista poder te ajudar, ou aqui para o jornal, para a gente poder dizer se é fake ou não, mas não repasse a informação antes de ter certeza que é verdadeira, porque é assim que as fake news se espalham, né? Claro, as pessoas têm boa vontade, elas acham que elas vão ajudar, às vezes, compartilhando que foi criado um remédio, um medicamento que vai salvar o mundo. Mas antes de fazer isso, tenta checar se é verdade, tá? Que aí a gente consegue segurar um pouco essa doença, né, dos tempos modernos aí, que é a fake news. É muito, muito grave, especialmente na área da saúde e mais especificamente ainda na área das vacinas, ok? Segundo Paulo Santos, ônibus de Santo André estão a igual a uma sardinha. Mas sardinha é gostoso de comer, né, Paulo? Os ônibus lotados não é nada gostoso pegar. Nada. Deus nos ajude, viu? E mais uma vez reforçando aqui esse fim do boletim, gente, o desafio de redação do diário, que é um concurso literário super bacana que a gente promove, está com as inscrições abertas até o fim do mês. Você que tem adolescente em casa, pede para se inscrever, escrever uma redação. Sabe o que ele pode ganhar? Uma bolsa de estudos na universidade. Pode ganhar computador, bicicleta. Então, fiquem atentos, ó. O nosso site está aqui, www.dgabc.com.br/barra desafio redacão. Não tem o do, tá? É desafio redacão. Peça para o seu filho, filha, sobrinho, sobrinha se inscrever, não perder essa oportunidade para falar sobre a pandemia, né? O que, que a gente vai mudar a cabeça aí depois de tudo que a gente está passando. Estimula os jovens a aprender, já que esse ano eles ficaram em casa, muito triste. É isso, tá bom, gente? A Sueli, ó, gostou do meu visual? Obrigada. Eu sou uma metamorfose ambulante. Cada dia um jeito, dependendo do meu humor, viu, Sueli? Muda um pouco. Hoje eu tô um pouco mais séria, né? Mais ou menos. O Miro disse que teve bastante assunto hoje, né? Preciso fazer 2 boletins, 2 edições, né, Miro? Nossa Senhora, esse aqui já dá bastante trabalho, imagina 2. Que bom que vocês gostam. Boa noite, Sueli, boa noite a todo mundo que acompanha este boletim. Lembrando que ele estará disponível no Facebook, no YouTube, no nosso Instagram e também no site, tá bom? Até amanhã, gente. Tchau!